Vamos criar então nosso primeiro objeto Genexus, ou seja, nós vamos começar a armazenar informações nessa base de conhecimento. E qual é a informação que nós queremos armazenar? Nós vamos querer armazenar nomes de filmes, de doramas. Então, para que, o que nós vamos precisar? Criar um banco de dados com uma tabela de filmes e o programa que vai fazer a inclusão, alteração, a tela para a gente poder cadastrar. Só que quem vai criar tanto a tabela física, o banco de dados, a tabela física de filmes, o programa, os programas que forem necessários, será o Genexus, a partir da informação que nós vamos armazenar nele. Então, esse tipo de objeto que a gente quer, de informação de cadastro, assim, que vai criar tabela e telas para fazer inclusão, alteração, ele é um objeto Genexus chamado transação. Então, é o objeto que a gente vai poder modelar isso. Eu venho aqui em File, no mesmo lugar que eu fui criar KB, opção New, só que ao invés de fazer New, criar uma nova base de conhecimento, eu vou criar agora, ao invés disso, vou criar um objeto. Que eu poderia fazer um Ctrl N, que ele iria para esse mesmo lugar, que é essa telinha aqui. Então ele abriu essa tela. E aqui eu tenho diversos objetos para modelar aquilo que a gente quer da nossa realidade. O que é essa realidade que nós queremos aqui? Queremos mapear filmes, modelar filmes. Então vamos aqui, ó, temos o objeto Transaction. Ele já sugere o nome, Transaction 1. No nosso caso eu vou chamar de filme, no singular mesmo. Eu vou criar aqui. E o que ele vai fazer nessa estrutura do lado, que agora aparece porque nós estamos com uma KB aberta, que é a KB Meus Doramas KB. Então, olha só que interessante. Temos aqui é a transação filme. Tá aqui na abinha, se eu clicar aqui nela, também aparecem as propriedades, inúmeras propriedades. Opa, vou clicar de novo. Inúmeras propriedades aqui da transação. Tem muita coisa, né, para gente aprender. E aqui ele já aparece o nome da transação. E tá vendo o desenho de uma chave? Ele está dizendo aqui é a chave. Qual é a chave dessa tabela? Ou seja, o que vai identificar um filme como único no nosso cadastro. Então, o que nós vamos considerar vai ser um número do filme. 1, 2, 3. Então, só vou ter um registro com o número 1, um com registro com o número 2 e assim por diante. Então, eu vou dar um nome para esse atributo dessa entidade chamada, né, do filme que nós vamos criar. Para isso, eu vou dar um nome de campo. Eu vou apertar a tecla ponto. Apertando o ponto, ele já apareceu aqui o nome filme. E eu só vou acrescentar aqui um I maiúsculo e um D minúsculo, de ID. Então, vai ser minha identificação do filme. Esse é o nome do atributo da entidade filme, da transação que nós estamos criando para armazenar esse conjunto de entidades de filme. Eu vou chamar aqui agora. Olha só, apertei Tab, ele veio para essa coluna do Type, que é o tipo de dado. O dado vai ser o filme ID. E por que eu usei a palavra filme antes? É uma prática do Genexus, embora não é necessário, né, o Genexus permite colocar qualquer coisa, mas
poderia escrever código do filme, por exemplo, quando quisesse qualquer coisa. Você pode escrever outros nomes. Mas é uma prática adotada no Genexus para como ele utiliza esses atributos para depois fazer os relacionamentos. Então é adotado assim utilizar o nome da transação primeiro e depois continuar complementando aqui o atributo. Nós vamos seguindo aqui para não complicar muito. Então aqui está filme ID, numérico de 4. Então eu posso criar o filme 1, 2, 3 até o 9.999 e ele já, a partir do atributo, ele já definiu aqui uma descrição. Ele está falando, esse é o campo filme, espaço ID. Vou dar um Enter. E agora eu vou criar o nome do filme, né? Um campo, um atributo aqui de filme, né? Um campo para armazenar o nome do filme. Vou apertar o ponto e colocar nome. Dei o tab, ele sugeriu o numérico de 4. Então já estão vendo que todos os atributos que eu venho a criar aqui, ele vai sempre inicializar ou vem como padrão numérico de 4. Eu tenho inúmeros outros aqui, olha. Caractere, varchar, long varchar, date, datetime. Tem inúmeros aqui, tipos de dados. Mas nós vamos criar aqui o caractere. Se eu vir aqui e colocar a letra C, ele já traz, ó, de caractere, character aqui. Eu vou só colocar, abrir um parênteses. Ele já trouxe aqui sugerindo 20. Para nome de filme, eu não sei qual vai ser o tamanho do nome do filme. Eu vou colocar 100. Pronto. 100 caracteres. Com essas duas informações, utilizando esse objeto Genexus chamado transaction, então nós criamos uma transação e demos o nome a ela de filme. Então nós vamos armazenar filmes aqui. O conhecimento para o Genexus é esse. Olha, filme tem dois atributos. É um objeto nosso da realidade, que é um filme que nós queremos armazenar, o nome dele, e vai ter a identificação dele e o nome. Sendo que a identificação tem uma chavinha ao lado, que é o que vai identificar o registro como único na tabela. Se eu clicar aqui com a direita, em cima do ID, tá vendo a chavinha aqui? Vamos supor que eu precisasse de 2 campos ou 3 para serem chaves, para identificar. Eu poderia colocar chave em mais de um campo. Mas só isso já está suficiente. Eu vou salvar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu cliquei aqui no desenho do disquetezinho, que é o save. E o que ele vai fazer? Ele salvou e olha o que ele fez. Ele criou a transação aqui, olha. Agora ela já faz parte da nossa base de conhecimento, ó. KB Explorer, então explorador aqui da base de conhecimento. Qual base de conhecimento? Meus Doramas KB, é o nome dela. E agora ele tem um conhecimento novo. O Genexus já tem isso agora armazenado na base SQL Server dele, né, onde na instalação ele já criou essa instância do SQL Server Express Local DB, e agora já temos aqui um conhecimento fornecido a ele, filme. E ele tem uma seta aqui. Se eu clicar nessa seta, ele fala Associated Tables, ou seja, tabelas associadas. Ele vem aqui e fala, olha, na transação filme eu tenho uma tabela associada.